Olá, é um prazer estar novamente com vocês. Chegamos em mais uma aula do nosso curso de raciocínio lógico. Na aula de hoje, vamos falar de silogismo. Então veja o conceito de silogismo. Silogismo categórico de forma típica. O silogismo categórico de forma típica, ou simplesmente silogismo, será o argumento formado por duas premissas e uma conclusão. Então, o silogismo possui duas premissas e uma conclusão, tal que todas as proposições envolvidas são categóricas de forma típica. Isto é, são proposições do tipo a, e, i e o. Então, no silogismo, você tem duas premissas e uma conclusão. E todas são categóricas de forma típica. A, e, i, o. Prosseguindo. O silogismo categórico de forma típica apresenta os seguintes termos. Importante, os termos do silogismo. O primeiro, o termo menor. O termo menor do silogismo é o sujeito da conclusão. O termo menor é o sujeito da conclusão. Já que ele é o sujeito da conclusão, eu vou representar o termo menor pela letra S. Tá? Então, S vai representar o termo menor. Aquele termo que vai surgir lá dentro do sujeito da conclusão. O outro termo é o termo maior do silogismo. O termo maior será aquele termo que surge no predicado da conclusão. O termo maior vai surgir no predicado da conclusão. Já que ele surge no predicado, eu vou representar pela letra P de predicado. Então, são dois termos até agora. O termo menor é o termo que surge no sujeito da conclusão, por isso eu represento pela letra S. E o termo maior é aquele termo que surge no predicado da conclusão. E nós vamos representar pela letra P. Então, de cara, quando você encontrar um silogismo, já observe a conclusão e identifique o sujeito e o predicado para achar esses dois termos. Prosseguindo, há um terceiro termo, que nós vamos chamar de termo médio. O termo médio eu vou representar pela letra M. Então, M será o termo médio. O M vai representar o termo médio. Ele é o termo que aparece uma vez em cada premissa. O termo médio ele aparece uma vez em cada premissa. E não aparece na conclusão. O termo médio aparece uma vez em cada premissa e não aparece na conclusão. Então, no silogismo, nós teremos três termos. São argumentos onde todas as proposições são categóricas de forma típica, a, e, i, o, e possui esses três termos. Prosseguindo. Chamaremos de premissa maior a que contém o termo maior. Então, numa das premissas, você vai ter o termo maior. Essa premissa, aquela que possui o termo maior, nós chamaremos de premissa maior. E premissa menor, a que contém o termo menor. Premissa menor será aquela que tem o termo menor. Bem, só para facilitar as coisas, quando você apresenta um silogismo, é comum você apresentar ele de uma forma. E sempre você coloca primeiro a premissa maior.
aquela que tem um termo maior. A segunda premissa será a premissa menor. E a terceira proposição será a conclusão. Beleza? Então vamos ver esse exemplo aqui, ó. Veja esse exemplo. Todos os alegres são felizes. Todos os brasileiros são alegres. Aí vem aqui, ó. O terceiro aqui é a conclusão, a conclusão. Todos os brasileiros são felizes. Eu quero saber quem é o termo menor, quem é o termo maior, e assim vai. Bem, primeiro você olha para a conclusão. A conclusão seria: todos os brasileiros são felizes. Todos os brasileiros são felizes. O sujeito, todos os brasileiros. Predicado, são felizes. Aí eu pergunto, quem é o termo menor? O termo menor é aquele termo que surge no sujeito da conclusão. O termo menor surge no sujeito da conclusão. Portanto, o termo que surge no sujeito da conclusão seria brasileiros. Brasileiros. Então, o termo menor seria brasileiros. Brasileiros. Seria o termo menor. Então, o S, o termo menor. Aquele termo que surge no sujeito da conclusão. E o termo maior? O termo maior é aquele que surge no predicado da conclusão. O termo que surge no predicado da conclusão seria felizes, felizes. P, termo maior, felizes, felizes. Temos aqui o termo maior. Então aqui, ó, a primeira premissa, ela é a premissa maior. Observe que felizes, que é o termo maior, aparece nessa primeira. Então, P. A segunda premissa é a premissa menor. Observe que o termo menor aparece na segunda. Olha aqui, ó, brasileiros, S, termo menor. E alegres. Alegres é o termo que aparece nas duas premissas e não aparece na conclusão. Então, alegres será o termo médio. O termo médio será alegres. Alegres, o termo médio. A premissa menor é a premissa que tem o termo menor. O termo menor é brasileiro, então a premissa menor seria a segunda. Todos os brasileiros são alegres, são alegres. Essa é a premissa menor. Essa é a premissa menor. E a premissa maior é aquela que possui o termo maior. É a primeira, todos os alegres são felizes. Então a premissa maior seria a primeira. Todos os alegres são felizes. E assim nós respondemos o termo menor, brasileiros, o termo maior, felizes, o termo médio, alegre, premissa menor, todos os brasileiros são alegres, e premissa maior, todos os alegres são felizes. Aqui nós temos um silogismo onde todas as proposições são do tipo A. Repare que a primeira premissa diz: todos os alegres são felizes. Seria todo o SEP. É universal afirmativa. Esta proposição é do tipo A, todo o SEP. A segunda também, todos os brasileiros são alegres. Todo o SEP. Universal afirmativa também é A. E a terceira, que é a conclusão, todos os brasileiros são felizes, seria também todo o SEP, seria também universal afirmativa A. Então, as três proposições são do tipo AAA. Quando você tem as três proposições e escreve o tipo delas, você está escrevendo o modo. Então, nesse argumento, se alguém perguntar qual é o modo desse argumento, seria A
que é o A da premissa maior, o A da premissa menor e o A da conclusão. O modo aqui é A. Beleza? Tranquilo, né? Então, prosseguindo. Vamos a uma questão do concurso da Polícia Civil em São Paulo, no concurso para escrivão. Diz assim: em um silogismo, o termo médio é o termo que aparece em ambas as premissas. Ok. Assinale a alternativa que apresenta corretamente qual é o termo médio do seguinte silogismo. Aí vem: todo homem é mortal, nenhum mortal é pedra. Logo, nenhum homem é pedra. Vamos à solução. Para a solução, vou escrever as 3 proposições aqui. As 2 primeiras são premissas e a terceira, essa terceira será a conclusão. Então, vou botar um tracinho aqui, ó. Bem, eu quero saber qual é o termo médio. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Primeiro eu vou responder aqui. Ó, nenhum homem mortal é uma proposição categórica de forma típica. Tem a estrutura nenhum SCP. Essa proposição é uma proposição do tipo E. Uma proposição do tipo E. Universal negativa. A segunda, todo homem é mortal, é todo SCP. É uma proposição universal afirmativa. Uma proposição todo SCP-A. E a terceira, nenhum homem é pedra, é universal negativa, é I. Se alguém te perguntar qual é o modo aqui desse argumento, você sabe que o modo será E, A, I. Inicialmente, você sabe qual é o termo maior aqui, ó. Olha a conclusão, ó. Nenhum homem é pedra, o predicado é pedra. Então, o termo maior seria pedra, P. Então, olha, aqui, ó, pedra é o termo maior. Pedra é o termo maior, portanto, já está na forma pedra, termo maior. Homem é o termo que aparece no sujeito da conclusão. Então, esse homem aqui é o termo menor, é o S. E o termo médio é aquele termo que aparece em ambas as premissas e não aparece na conclusão. É justamente a pergunta dele. Ele está perguntando qual é o termo médio. O termo médio vai ser mortal. Aparece em ambas as premissas e não aparece na conclusão. Então, o termo médio vai ser mortal. O termo médio é mortal. Mortal, a pergunta foi o termo médio. Qual é o termo médio? A alternativa vai ser a letra A. Mortal, letra A na questão. Resposta, letra A. Mortal é o termo médio. A questão para o escrivão, uma questão bem tranquila, né? Bem tranquila. Nós respondemos também aqui o modo, não precisava, foi só para a gente ilustrar nossa observação, tá? Então, mortal, letra A, questão respondida. Antes de prosseguir, observe o seguinte, ó, nós já sabemos responder qual é o modo. O modo vai ser o tipo das 3 proposições, onde a primeira sempre será escrita como sendo a premissa maior. Observe que o termo médio aqui é mortal. Ele aparece... Um mortal, aqui o termo médio aparece quando esse termo aparece no sujeito da premissa maior. E depois ele aparece no predicado da premissa menor. Então o termo médio pode aparecer no sujeito da premissa maior, pode aparecer no predicado da premissa maior, pode aparecer no sujeito da premissa menor, pode aparecer no predicado da premissa menor. Então, nós vamos ter 4 modos de como surge, em que posição surge o termo médio. Cada uma dessas estruturas vai ser chamada de figuras.
Então agora vamos ver qual é a figura de um silogismo. Para isso, eu fiz o seguinte quadro. Agora você precisa entender esse quadro e o que é pior, você precisa decorar isto, tá? Então você que vai fazer concurso público para a Polícia Civil, ou concurso da VUNESP, onde aparece raciocínio lógico, ou concurso da CESP, sei lá, apareceu silogismo, decore esse quadro. Olha só. Vamos falar da forma. Formas de um silogismo. Formas de um silogismo. Bem, nós falamos sobre modos, né? Os modos. O modo do silogismo vai ser justamente a vogal que representa cada premissa e a conclusão nessa ordem. A ordem será a premissa maior, premissa menor e conclusão. Então você pode ter como modos, pode ter A, quer dizer, premissa maior é A, premissa menor é A, e a conclusão é A, como foi o nosso exemplo. Você pode ter A, E, premissa maior CA, premissa menor é A, e a conclusão é E. Você pode ter o modo, por exemplo, I, premissa maior é A, premissa menor é A, e a conclusão é I. E assim vai, pontinho, 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 de várias maneiras, até chegar a O. Então, existem várias possibilidades para os modos. E quantas são? É fácil, você pode calcular usando a análise combinatória. Você tem 3 posições, uma primeira posição para a premissa maior, uma segunda posição para a menor e uma posição para a conclusão. Na primeira posição pode ser A, E, I, O, 4 modos. Para cada modo na primeira posição, na premissa maior, de quantas maneiras você pode encontrar uma vogal para a premissa menor? Pode ser A, E, I, O. 4 modos também. Para cada vogal que você colocou na primeira e colocou na segunda, de quantas maneiras você pode escolher um tipo de proposição para a conclusão? Pode ser A, E, I, O, 4 modos. Pelo princípio fundamental da contagem, 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 64. Então nós temos 64 modos. Existem 64 modos de um silogismo. 64 modos de um silogismo. Decore logo, olha só. Isso pode ser uma pergunta de prova, uma pergunta de certo ou errado, uma pergunta da VUNESP, uma pergunta da CESP, sei lá. Existem 4 modos para um silogismo. Ok, né? Então, os modos. Você já sabia o que representa um modo. Agora vamos ver as figuras, tá? Figuras. No exemplo anterior eu falei sobre as figuras. Observe que aqui, ó. Aqui você tem no exemplo anterior, nenhum mortal é pedra. O mortal era o termo médio. Pedra era o termo maior. Depois, a segunda, todo homem mortal. Homem é o termo menor. Imortal é o termo médio. Aqui embaixo sempre vai ser o sujeito e o predicado. Termo menor, termo maior. Observe que nessa situação, o termo médio, ele foi o sujeito da premissa maior e também foi o predicado da premissa menor. Então, esse silogismo possui essa figura. Esta estrutura que está aqui embaixo é chamada de figura. Esta é a figura desse silogismo. Vamos ver o exemplo anterior. Nós tínhamos na questão anterior isso aqui, ó. Observe que você tinha na anterior, você tinha todos os alegres são felizes, o termo médio, e aqui, ó, o P. Na segunda você tinha o S e o M, e aqui sempre o S e o P. Isso aqui é a figura desse silogismo. Aqui o termo médio era sujeito da premissa maior e predicado da premissa menor. Olha, cada uma dessas figuras representa um tipo de silogismo.
E quantas figuras existem? De quantos modos você pode representar um silogismo usando M, P e S? Quantas figuras existem? Vamos ver. Ó, aqui embaixo são 4 figuras. Existem 4 figuras de um silogismo. Você pode ter o termo médio com a figura 1. A figura 1 você pode ter o termo médio como sujeito da premissa maior e predicado da premissa menor. A figura 2 pode ser o termo médio como predicado da premissa maior e predicado da premissa menor. A figura 3, você pode ter o termo médio como sujeito da premissa maior e sujeito da premissa menor. E a figura 4, na figura 4 você pode ter o termo médio como predicado da premissa maior e sujeito da premissa menor. Então existem 4 figuras. Então existem 64 modos e 4 figuras para o silogismo. Agora vamos falar de forma. Qual é a forma? A forma é o seguinte, ó. Se alguém perguntar a forma, você tem que apresentar o modo, qual é o modo, e qual é a figura. A forma é o modo e figura. Então existem 64 modos e 4 figuras. Portanto, existem 256 formas de silogismo. Existem 64 vezes 4, 256 formas de silogismo. Legal, né? Legal. Vamos a um exemplo. Ó. Aqui você tem aquele exemplo que nós vimos. E a gente vai representar sempre dessa maneira, ó. A premissa maior vai ser a que contém o termo maior. E a premissa menor, a que contém o termo menor. Quando você representar um silogismo, primeiro apresente a premissa maior. E depois a premissa menor. E depois, por último, a conclusão. Aqui você vai ter a forma de um silogismo. Aí você pode dizer qual é o modo e qual é a figura. Neste exemplo você tem aqui, ó, premissa maior, todos os alegres são felizes. Premissa menor, todos os brasileiros são alegres. Conclusão, todos os brasileiros são felizes. Observe que felizes é o termo maior. Então aqui, ó, felizes, termo maior, P. Termo menor vai ser brasileiro, ó, sujeito da conclusão, brasileiro, termo menor, S. Alegres será o termo médio. Olha aqui, ó, alegres, termo médio. Nós já fizemos isso, né? Aí qual é o modo? A primeira proposição é A, a segunda é A e a terceira é A. Então o módulo é A. Esse é o modo do silogismo. E a figura? Na figura você observa que você tem aqui, ó, o termo médio, nesse caso, ele é o sujeito da premissa maior. E ele também é o predicado na premissa menor. Então seria MP e SM. Olha lá, MP e SM. Essa é a figura desse silogismo. E no caso, observe ali, ó, é a figura 1. Observe que está aqui, ó, é a figura 1. O termo médio é o sujeito da premissa maior e predicado da premissa menor. Aí ele pergunta qual é a forma. Para dizer a forma, você tem que dar o modo e a figura. O modo é A. E a figura é a figura 1. Então o modo é A-1. A-1. Esta é a forma desse argumento. Legal, né? Então você tem que decorar essas figuras aqui, ó. Você tem que decorar essas figuras. Prosseguindo. Temos aqui, ó, qual é o modo e qual é a figura? Qual é o modo e a figura desse argumento? Vamos ver. Primeira coisa, olhe para a conclusão.
A conclusão, alguns soldados não são heróis. Bem, o termo que aparece no predicado, não são heróis, é o termo heróis. Então aqui, ó, é o termo maior, P. Heróis é o termo maior. Então aqui, ó, herói, termo maior. O termo que aparece no sujeito da conclusão seria soldados. Então, soldados, sujeito da conclusão é o termo menor. O termo menor é soldados, tá? Agora, o termo que aparece em ambas as premissas seria covarde, era covarde. Então, covarde é o termo médio, covarde é o termo médio. Covarde é o termo médio. A primeira proposição, nenhum herói é covarde, é nenhum SCP. É uma proposição do tipo E. É universal negativa. A premissa menor, alguns soldados são covardes, é algum SCP. É uma proposição particular afirmativa, é I. É I. Logo, a conclusão, você tem alguns soldados não são heróis, é particular negativa, é O. Então, a premissa maior é E, a premissa menor é I, e a conclusão é O. O modo aqui, se você quiser saber o modo, qual é o modo? O modo será I e O, nessa ordem, premissa maior, premissa menor e conclusão. Este é o modo. Nós temos aqui a seguinte estrutura, ó, olha a estrutura aqui, para ver a figura. Você teria P, M, então o termo médio é o predicado da premissa maior. Depois você tem SM, o termo médio é o predicado da premissa menor. Então, este argumento, ele tem essa figura. E essa figura, qual é a figura que você tem aqui? Esta é a figura. Termo médio é predicado da premissa maior, predicado da premissa menor. Observe que é a figura 2. Aqui nós temos a figura 2. Aí ele pergunta qual é a forma, agora vamos responder. Ele perguntou qual é o modo e a figura, então qual é a forma? A forma, para apresentar a forma, você vai dar o modo e a figura. O modo é E, I e O. E a figura é a figura 2. Esta é a forma. E I, O, traço 2. E I, O, traço 2. Interessante, né? Interessante. Prosseguindo. Chegamos a mais uma questão para o concurso de investigador de polícia em São Paulo. Veja o que caiu na prova do investigador. Assinale a alternativa que representa o modo e a figura do silogismo seguinte. Ele quer saber o modo e a figura. Bem, primeira coisa, você tem que identificar o termo maior e o termo menor. Ele colocou logo e deu a conclusão aqui embaixo, né? Então, nenhum cão é sapo. Predicado é sapo. Então, sapo será o termo maior, P. O predicado da conclusão. Cão é o termo que aparece no sujeito. Então, cão vai ser o termo menor. Olha, sapo aparece aqui na primeira. Então, aqui, ó, P. Termo maior. Cão aparece na segunda. Termo menor. Então, nesse caso, nós já temos aqui a premissa maior, premissa menor e a conclusão. O termo médio é aquele termo que aparece em ambas as premissas. Então, vai ser verde. Verde é o termo médio. Verde é o termo médio. Então, já estamos com a ordem. Premissa maior, premissa menor e conclusão. Mas a pergunta foi a figura, né? E o modo. Bem, o modo. A primeira premissa diz todo sapo é verde. A estrutura, todo SCP.
todo SCP é universal afirmativa. É uma proposição categórica do tipo A. A. A segunda premissa é a premissa menor. Diz, algum cão não é verde. É particular e é negativa. Algum cão não é verde é O. É O. Algum S não é P. É O. E a conclusão, nenhum cão é sapo. Nenhum cão é sapo, nenhum S é P. É uma proposição universal negativa, tipo I. Então, você já pode responder o modo. O modo aqui, o modo seria premissa maior A, premissa menor O, e a conclusão E, AOE, AOE. AOE, já respondemos o modo. Já daria até para responder a questão, mas vamos continuar. Qual é a figura? Para ver a figura eu teria aqui, ó, premissa maior. O termo médio, ele é o predicado da premissa maior. Premissa menor. Premissa menor, algum cão não é verde. O termo médio é o predicado da premissa menor. Então, esta figura é qual? Que figura é essa? Essa você recordar. Ó. Vamos lá na anterior? Não, na anterior? Ó. Tá vendo aqui, ó, a figura 2, ó. Figura 2 é aquela figura onde você tem o termo médio como predicado nas duas premissas, MM aqui embaixo. Então essa é a figura 2, esta é a figura 2. Aqui você tem a figura 2. Figura 2. Se você quiser responder como forma, isso que ele perguntou, ele quer saber o modo e a figura, ele quer saber a forma. Bem, o modo você sabe que é A, O, E. E a figura é a figura 2, AOE, traço 2. Essa é a forma. A alternativa correta, que já dava para ter respondido de alguns segundos atrás, seria a letra D de dado, letra D. Na questão da VUNESP, para o concurso de investigador de polícia civil em São Paulo, letra D. Letra D. Legal, né? Nós vimos silogismo. Então, decore. Vou voltar aqui, ó, para deixar no final da aula esta imagem. E aí você decore este resultado. Decore. Não perca tempo, não. Lá e decore. Bem, com muita garra, felicidades, eu te aguardo para a próxima aula. Obrigado e até lá.